Seja bem-vindo a mais um Sudoku considerado diabólicos. Vamos acompanhar passo a passo o seu desenvolvimento. Antes você poderia tentar resolvê-lo e depois voltar aqui para ver a nossa solução. No segmento superior, o único número repetido é o 6. Temos um 6 na linha inferior e na linha média. Falta um 6 na linha superior no bloco 2, então A6 igual a 6. Vamos ao segmento médio. O 3 está nas linhas média e inferior. Temos duas possibilidades para um número 3 na linha superior, destacados em amarelo. Segmento inferior, temos 3 oitos. O 9 aparece duas vezes. Falta um 9 na linha inferior, nas casas destacadas em amarelo. Vamos aos segmentos verticais. Segmento esquerdo, destaquei o 8 e pelo cruzamento com a linha A, só resta uma casa no bloco 1 para um 8, a casa B2 em amarelo. Segmento médio, temos dois 7s na coluna central e direita, falta um 7 na coluna da esquerda. Ainda no segmento médio temos dois 9s e falta um 9 na coluna direita. Temos duas casas que pode receber o candidato 9, destacadas em amarelo. Segmento direito. O único número que aparece em dupla é o 8 e ocupa as colunas esquerda e central. No bloco 6, só resta uma única casa para o 8, então F9 igual a 8. 8 é solução para F9. Tendo percorrido todos os segmentos horizontais e verticais, agora vamos ver as consequências de termos inserido alguns números. No bloco 1, um 7 só poderá ir para a linha superior. São as três casas destacadas em amarelo. Como essas casas estão em uma fila ou numa coluna, vou anotar os candidatos possíveis, mas tenho que levar em consideração que tenho 3 possibilidades e não 2, como aconselha Snyder. No bloco 2, só resta uma casa para receber um 8. No bloco 2, restou duas casas para receber os números 1 e 4. Então descobrimos aqui um par excludente, ou naked pair, ou conjugated pair, em inglês. Na linha inferior do segmento superior, já temos um 4 no bloco 3. Então a casa C5 será um 1 e a casa B4 será um 4. Olhando no bloco 5, destaquei os 8 de interesse. Só restou a casa D4 para receber um 8. Como os 3 só poderiam ir para essa casa, ou D6, podemos confirmar D4 igual a 8 e D6 igual a 3. Segmento central. Após ter inserido um 3 na coluna direita, só resta duas casas na coluna esquerda para receber um 3, no bloco 8, nas casas G4 e J4. Voltando ao segmento superior e destacando o 4 em verde, podemos afirmar que o 4 no bloco 1 só pode ir para a linha superior, fila A. Lembrando novamente que aqui teremos 3 candidatos e não 2. São 3 casas e só descobrimos por enquanto 2 números possíveis. No bloco 5, um 4 só pode ir junto com o 9 na coluna direita, formando mais um par excludente, 4, 9. Na coluna 6 só restam duas casas para completar essa coluna, e os números faltantes são 1 e 2, que também formam um par excludente. No segmento médio definimos que a coluna 6 terá um 1, então obrigatoriamente a coluna 4 terá que ter um outro 1, que pode ocupar as casas em amarelo. Destacado os números 2, podemos ver que só resta uma casa no bloco 5 para um 2, F5 igual a 2. Agora na coluna 5 só restam duas casas para completá-la, e os números faltantes são 5 e 6. Vamos conferir. Vamos ver a casa D5. Ela não pode ser 1, 2, 3 ou 4. Pode ser 5 e 6, e não pode ser 7, 8 e 9. Então na casa G5 também pode receber o par excludente 5, 6. No bloco 1, os 9 só podem ir para a casa em amarelo. Então, no bloco 4, os 9 só podem ir para a coluna 2. Destaquei o 6 e as faixas em rosa indicam onde um 6 não pode ser inserido.
Então, na linha F, a única casa que ainda pode receber um 6 é a casa F4 destacada em amarelo. Agora, no bloco 5, podemos definir mais duas soluções. E4 será 1 e D5 será 5. Na coluna 4, faltam duas casas a ser completadas. Um dos números faltante é o 3 e o outro faltante é o número 5. Temos mais um par excludente, 3, 5 aqui. Esse 5 exclui um outro 5 desta coluna e define que G5 será um 6. No bloco 4, só na coluna esquerda pode receber um 6, nas casas em amarelo. Vamos ver a casa D3. Ela não pode ser 1, 2 ou 3. Pode ser 4, não pode ser 5 ou 6. Pode ser 7 e não pode ser 8 ou 9. Agora vamos ver a casa em amarelo F3. Ela não pode ser 1, 2 ou 3. Pode ser 4, não pode ser 5 ou 6. Pode ser 7 e não pode ser 8 ou 9. Temos aqui mais um par excludente, 4, 7. Destaquei o par excludente 4, 7 em verde no bloco 4. Então elas excluem a possibilidade de haver um 4 ou 7 nas casas em amarelo, A3. Então, eles excluem a possibilidade de haver um 4 ou 7 na casa em amarelo, A3. Agora defini que no bloco 1, a linha superior contém um par excludente 4, 7. Lembre-se que havíamos selecionado 3 casas e ainda não tínhamos descoberto o terceiro número, que agora sabemos que irá ocupar a casa A3. Destaquei um em verde, assim descubro que no bloco 1, só a casa B1 pode receber um 1. Veja o bloco 4. Agora vou destacar os 1s. Só resta a casa F2 para receber um 1. Segmento superior. Os 1s só podem ir para as casas em amarelo. Bloco 4. O candidato 9 se transforma em solução, E2 igual a 9. Esse 9 exclui o 9 desta linha. Assim, E6 igual a 4 e F6 igual a 9. Só falta um número para fechar o bloco 4. Então teremos mais um par excludente, 5, 6. Mas aquele 5 do bloco 5 define que D1 é igual a 6 e E1 igual a 5. Olha a coluna 1. Faltam 3 casas para fechar a coluna. Já temos um par, 4, 7. E note que na fila C, o 4, 7 não pode ser inserido, pois já estão lá, em verde. Então a casa J1 deve ser o par 4, 7. O único número que falta para fechar a coluna 1 é o número 2. O 7 da linha J exclui o 7 da casa J1, definindo J1 como 4, e A1 como 7 e A2 como 4. Bloco 1. Faltam 3 casas e os números faltantes são 3, 5 e 9. O 3 e 5 não podem ir para a linha B, então o 9 vai para o centro e temos o par excludente 3, 5 na linha A e C. Coluna 3 no bloco 7, só pode abrigar o número 2. Linha B, só falta o número 2. Veja as linhas destacadas: amarelo, celeste e verde. Amarelo falta 1, 3 e 5. Celeste 3, 5 e 9. Verde 4 e 7. Agora em amarelo 1, 4 e 7. No bloco 6 faltam 2 e 6. E o 2 não pode ir para a casa em rosa, pelo 2 destacado em verde. Então aqui será 6 e 2 na coluna 9. No bloco 7, as casas em amarelo podem conter os números 3, 5 e 7. E o 7 não pode ir para a linha J. Bloco 9. Só a casa amarela comporta um 6. Na última linha temos mais um par excludente, com os números 2 e 9. E o 2 em verde converte esse 2 em 9. E a casa J7 em salmão se converte em 2. Coluna 9 contém o trio excludente 1, 3 e 5. Bloco 9. Casa em amarelo. Veja os 4. Só o 4 pode ir nela. Agora posso excluir o 4 desta coluna, definindo 7 para a casa F7, 4 para a casa D8 e 1 para a casa D7. Um 9 não pode ir para a linha H, então
H7 igual a 5, C8 igual a 3, A8 igual a 1 e A9 igual a 5. Coluna 8. Só falta o número, o número 7. Posso excluir o 5 desse bloco 9 também. O 7 tem que ir para a casa em amarelo. Excluo o 3 da coluna 9 no bloco 3, por causa do par excludente no bloco 9. Então a casa em amarelo será 5. A linha A não pode mais conter um 5, então A3 igual a 3 e C3 igual a 5. O 4 verde exclui o 4 amarelo e fica 7 em D3 e 7 em F3. Veja a linha G. Casa amarela, único local para o 5. Casa celeste, agora única para o 3. Casa verde, agora única para o 1. Casa amarela será 1, que exclui 1 de H6, confirmando 2 lá. O 5 verde exclui um 5 amarelo, confirmando o 3. E define 5 para a casa J2. E por fim, esse 5 amarelo exclui o 5 salmão, confirmando o 3 para a última casa do Sudoku. Esse era um Sudoku de nível diabólico, mas que foi resolvido com técnica simples: cruzamento de linhas e colunas, regra de exclusão, pares excludentes. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Dê like, comente, compartilhe com seus amigos e ative o sininho. Muito obrigado.